Benjamin Creme fala sobre a aparição de Maitreya em Nairobi. Em 11 de junho de 1988, em Nairobi, ocorreu um evento extraordinário. Há uma mulher em Nairobi chamada Mary Akatsa, que é uma fundamentalista cristã. Ela não acredita em Maitreya de forma alguma. Ela acredita no Cristo. Ela é uma cristã muito devota. Ela presidia este evento fora da cidade. E ela teve quase 6.000 seguidores. E nós temos fotografias tiradas lá mostrando eles, 6.000 pessoas. E ela disse, Deus falou comigo. E nós seremos visitados por um grande ser, alguém muito, muito importante. E repentinamente, bem atrás dela, estava Maitreya, vestido com um longo manto branco, com um ornamento branco sobre a cabeça, com uma faixa azul ao redor do ornamento. E ele tinha uma espécie de espada, moscas em sua mão. E ele é uma figura alta, muito mais alta do que as pessoas ao redor. Ele tem, na verdade, 1,90 m de altura. É magro, de ombros largos, e ele falou com a multidão. E eles ficaram, oh! E eles pensavam que ele era Cristo, eles imediatamente ouviram como Cristo ou Jesus, porque eles são cristãos, você sabe. Então eles pensariam em Jesus, Jesus Cristo me ajude, salve-me. Todos eles estavam lá para receber cura. Ela é uma curadora extraordinária, porque Maitreya realiza curas. Aquela mulher, Maria Katsa. Há um homem chamado Job Mutungi, que era o editor do The Kenya Times no momento. O editor da Shahil do The Kenya Times. E ele escreveu no The Times, Cristo veio a Nairobi neste dia? Uma pergunta. Nós entramos em contato com ele e ele vem aqui e me entrevistou pela história, ele viu e escreveu, ele disse que foi bem extraordinário. Ele disse que no sábado anterior, na semana anterior, ele estava na cidade e no centro da cidade ele viu uma estrela circulando, como se fosse... Mas não era um avião, era uma estrela. E ele estava silenciosamente, a estrela, circulando a cidade. Ele me fez lembrar a estrela de Belém. Você sabe que os reis magos seguiram até a cidade. Mas ele não sabia nada sobre ela, ele apenas pensou, isso deve ser algo grande, isso deve significar algo muito grande que irá acontecer. Mas ele não sabia o que, e nada aconteceu, com exceção disso, que foi grande o suficiente. Na semana depois, Maria Akatsa disse que um grande serviria, e repentinamente, de forma milagrosa, do nada, veio Maitreya. Ele falou com a multidão em perfeito Swahili, que é a língua dele, sem sotaque, por talvez 15, 20 minutos, algo assim. E ele disse a Mary Akatsa, em um momento, para ela colocar sua mão em seu bolso. E ela disse que no bolso estavam 4 cruzes, feitas de ouro, grandes cruzes assim. E ela tirou uma e nós temos fotografias dela segurando a cruz assim. Grandes cruzes de 35 ou 40 centímetros de altura, feitas de ouro. Então ele curou cerca de 40 a 50 pessoas que estavam na área onde ela estava. Então ele disse, eu preciso ir, mas eu voltarei com, ele disse, um balde cheio de bênçãos. Mas meu mestre, disse que ele não falou um balde, mas eles traduziram como balde. Ele disse um vaso, eu voltarei com um vaso cheio de bênçãos. E ele disse, eu preciso ir. E alguém lá do grupo lá disse, bem, eu tenho um carro, eu posso levá-lo até a estação? Então ele entrou no carro, mas ele apenas andou nele por cerca de 100 metros e ele disse, eu preciso sair aqui. Ele saiu do carro e foi embora. E deu alguns passos, então desapareceu, literalmente desapareceu novamente. Isso foi transmitido por todo mundo, CNN, BBC, a televisão japonesa, e ficou no ar por 2 dias. Mas você sabe, não era futebol, era Cristo, não era muito importante. Então isso desapareceu, apenas se tornou nada. No livro da Alice Bailey,
que ela foi uma precursora da Nova Era, ela fala sobre Maitreya. Eu queria que ele falasse quem é Maitreya e como isso afeta nós cristãos. Parece que tem a ver com Cristo cósmico, o anticristo, algo do tipo, assim. Então, eu queria que ele explicasse quem é Maitreya para a Nova Era e como isso afeta nós cristãos. In Alice Bailey's book, she speaks about Maitreya. They want to know how she is involved in the New Age movement. Alice Bailey was the major New Age channeler that brought the New Age teachings to the world. Alice Bailey foi dos canais principais que trouxe a Nova Era para o mundo. One of the people she worked with was a member of the Theosophical Society, which was the very first New Age organization. E dos lugares que ela trabalhava era na Sociedade Teosófica. Tá? And the Theosophical Society had been founded by another mystic called Madame Blavatsky. She was a Russian immigrant to the United States, and she founded the Theosophical Society in New York in 1875. E a Madame Blavatsky foi uma das que fundaram esse movimento teosófico. 1875. And 1875. Madame Blavatsky was a channeler. She was a medium for these ascended master spirits. E a Madame, ela era canal, veículo para se comunicar com esses espíritos mestres. And she had written 2 books based on channeled messages from these demon spirits. Two different books. E ela escreveu 2 livros baseando-se nas mensagens desses 2 mestres espíritos. And Alice Bailey, in San Francisco, she was reading these books written by Madame Blavatsky. E a Alice Bailey, ela estava lendo esses livros de Madame Blavatsky. And in those books, it is claimed that the leader of these 49 ascended masters, now these are really demons, these are demon spirits masquerading as these super gurus. The leader has the name Maitreya. E entre essas mensagens tinha líder que, na verdade, os demônios se mascaram como esses gurus e era chamado de Maitreya. And he is often given the title Maitreya the Christ because supposedly he held the office of the Christ, which was different than Jesus the Christ. E ela ganhou o título de Maitreya o Cristo porque estava se colocando nessa posição. So Maitreya in New Age teaching has the title Maitreya the Christ or Maitreya the Anointed One. Tinha esse título de Maitreya o Cristo ou Maitreya o Enaltecido. Mas no contexto aquela moça do livro, ela estava sendo canal para todos os outros espíritos e escreveu mais de 20 livros. E o grão-mestre espírito, chamava Maitreya, em Cristo, ele é passado como se fosse Jesus Cristo na mensagem da nova era. Como dissemos, é por isso que Jesus nos alerta em Mateus 24, 26. Se vos disserem, ele está ali no deserto, não vão. Não vão. Veja, ele está naquela casa, não acreditem. Pois assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Certa vez, enquanto palestrava na Suíça, eu falei sobre este assunto. Eu estava em um grande auditório em Zurique. Eu estava falando sobre o movimento da nova era e o Maitreya. Acho até que já contei essa história. E aconteceu que havia muita gente lá. Elas, porém, ficaram enfurecidas comigo. Elas disseram, isso é um monte de besteira. Não existe nenhum Maitreya tentando se passar por Cristo. Isto aconteceu naquela época em que o Benjamin Creme ficava possuído. E então algumas pessoas se levantaram e elas estavam bastante furiosas.
Não vamos continuar ouvindo essas besteiras. E daí elas foram embora. E muitas outras a seguiram. É bastante embaraçoso quando algo desse tipo acontece. Eu então disse, Senhor, eles não acreditam nisso. Me ajude agora. Mas eu continuei com a palestra, pois algumas pessoas haviam ficado, e eu disse, olha, não posso fazer nada, mas é a verdade. E depois de uns 20 minutos, houve um grande alvoroço e todas as pessoas voltaram correndo para o salão. Não é estranho? Eu só posso imaginar o quão surpreso você ficou. Pois é, eu não sabia o que estava acontecendo. E Martin, você acredita em acaso ou em providência? Em providência divina. Aconteceu que havia um grande hotel em frente aonde estávamos tendo nossas reuniões, em que o Benjamin Creme havia sido possuído pelo Maitreya bem naquela hora, justamente quando eu estava dando aquela palestra. Não é incrível? E aquelas pessoas que haviam saído voltaram com mais uma multidão daquele hotel, todos alvoroçados e gritando, o Maitreya chegou! O Maitreya chegou! Dizendo aquilo para todo mundo na rua. O que está acontecendo? Perguntavam as pessoas. Estavam todas empolgadas porque o Maitreya havia possuído aquele homem. Eles então perceberam que eu não estava falando besteira. Voltaram todos para o salão. Portanto, não deem ouvidos se ouvirem que Jesus está em um hotel. Não, pois não é assim que ele voltará. E nós já mostramos isso. Não acredite quando um rabi do alto escalão do Sinédrio afirmar que ele já está em comunicação com o Messias. Esse rabi já está falando com o Messias. Já mostramos esses slides aqui. João 14:1. É a minha Bíblia em miniatura para os tempos do fim. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Isso é literal, Martin? Sim. Você acredita? Eu acredito. É mesmo? Eu amo esses versos. Esta é, claro, a tradução King James da Bíblia. De acordo com este verso, quando vamos para o céu? Quando ele vier para te buscar. Quando ele voltar. E no que o mundo crê? Que nós vamos ser arrebatados secretamente. E outros acreditam que quando nós morremos, nós vamos para Deus. Ora, se eles já estão lá, por que Jesus diz que voltaria para buscá-los? Veja, a Bíblia é extremamente lógica, mas você tem que deixá-la interpretar a si mesma. E como eu mencionei no meu testemunho, esse verso aí é o último que... simplesmente quando você lê ele, com a ajuda do Espírito Santo, isso apaga todas as outras dúvidas. Leia a sua Bíblia e acredite nela. E como ele virá de novo? Será visível a todo mundo. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá. Apocalipse 1:7. A Bíblia é clara, todo olho verá. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Será um evento espetacular. Todo olho verá. Exatamente. Todos aqueles que estiverem vivos o verão. Não se trata de um evento secreto em um lugar isolado. Mas o que significa que ele virá com as nuvens? Bem, o paralelismo hebraico nos responde essa pergunta. Salmo 104:3. Ele faz das nuvens a sua carruagem e anda sobre as asas do vento. Bem, ainda não sabemos exatamente o que será, mas o sinônimo utilizado pela Bíblia é nuvens como carruagem. E tem mais. Mateus 24:30. E verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Bem, nós queremos saber que carruagens são essas. Salmo 68:17.
As carruagens de Deus são 20 milhares e milhares são os seus anjos. O Senhor está entre eles como no Sinai, no lugar santo. Isso nos dá uma clara visão. Mais uma vez, é a Bíblia interpretando a si mesmo. Portanto, ele virá com os seus milhares e milhares e milhões de anjos. Será um evento espetacular. 2 Tessalonicenses 1:7. Quando o Senhor Jesus for revelado lá nos céus, com os seus anjos poderosos. Lucas 9:26. Quando o Filho do Homem vier na sua própria glória, e na glória do Pai, e nas dos santos anjos. Será espetacular, não é? A glória de Deus é tão grande que sobrepuja o sol. Inúmeras vezes. Nenhum homem pode contemplá-lo e viver a menos que você tenha sido especificamente preparado para isso. Moisés refletiu apenas um pouquinho da glória de Deus, e os israelitas já não podiam suportar. Eles não conseguiam olhar para ele. Mateus 25:31. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono de sua glória. Desta vez, ele não virá como o solitário Salvador, ou o Salvador sacrificial. Ele virá como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Vai ser espetacular. Espetacular. Outra característica da segunda vinda é que ela será audível. 1 Tessalonicenses 4:16. Porque o próprio Senhor descerá do céu com alarido, e com a voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. Todo mundo vai ouvir. Sim. Esta voz, Martin, penetra até mesmo os ouvidos dos mortos. Sim. Ela os traz para fora do túmulo. E ele enviará os seus anjos com grande clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Quem será juntado, Martin? Os eleitos de Deus. Não serão os outros. Não. Precisamos ler a Bíblia com muito cuidado, para termos certeza do que ela está dizendo, e não o que alguém acha que ela diz. Ou então aquilo que você quer que ela diga. Nós não estamos interessados em equivalência dinâmica, mas em apenas o que Deus quer dizer. E agora, um verso muito importante. Ele não tocará a terra. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados junto com eles nas nuvens, para encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Alguns pontos aqui. O primeiro é que ele enviará os seus anjos para recolhê-los, e eles serão todos reunidos nas nuvens. Portanto, haverá um enorme número de anjos. Os santos serão recolhidos por este grande número de anjos. Eles então encontrarão o Senhor nos ares, e a partir daí, jamais haverá separação entre Deus e os seus remidos. É isto o que acontecerá quando Jesus voltar. E uma vez que estes versos são tão claros, o que podemos concluir? Não pode haver nada secreto sobre Exatamente. isso. É por isso que Jesus nos alertou. Se você ouvir que o Messias está em alguma casa, não vá. Ou naquele país, ou naquela cidade, não vá.